Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de maio. Na verdade, o último dia dessa maratona. Hoje a gente encerra a maratona e só volta no mês de junho, tá? Muito bem. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon Music e Instagram, tá? Então vai lá, corre, se inscreve para acompanhar todo o conteúdo que é gerado. A gente vai bater um papo agora com a escritora nacional Júlia de Ataíde. Ela que escreveu uns livros que me chamaram bastante atenção, principalmente porque eles estão disponíveis no podcast literário, então vocês conseguem ouvir. E aí ela super topou bater um papo com a gente sobre as suas obras. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre a autora. Aliás, acho que ela já está até aqui. Júlia, querida, ela já até enviou. Oi, Olá, tudo bem, querida? tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tá me vendo? Tá me ouvindo direitinho? Sim, tô sim. Maravilha! Júlia, querida, antes de começarmos, quero muito te agradecer por você ter topado vir fazer a live, conversar com a gente sobre os seus livros. Obrigada, tá? Eu que agradeço. É a tua primeira live literária? Ih, a autora caiu. Júlia, querida, Oi, agora você voltou, deu uma travada aí. Você tá me eu ouvindo? tive agora o Wi-Fi e deixei só os dados. Você é a tua primeira live literária? É sim, Ah, que legal poder inserir a nossa autora aí na primeira live literária. Você é de qual lugar do Brasil? eu sou do Rio de Janeiro, cidade do De Rio de onde, Janeiro, de onde você é do Rio? da Jacarepaguá. Eu sou da Tijuca. Pertinho, acho que a gente pode marcar um café, É. gente. Você vai à Bienal esse ano? Não, esse ano não. Muito bem, mas ó, morando tão pertinho, né? Vamos marcar da gente se conhecer pessoalmente? Com certeza. Que delícia trocar figurinha com o autor. É muito bom, gente. Agora, ô Júlia, eu tô aqui com o teu livro, né? A Passarela 38. Que, aliás, Isso. gente, só frisando aqui. Ó, ai, essa capa tá. Mostra pra gente de novo, por favor. A capa é Olha essa maravilhosa, né? capa maravilhosa. Vocês já vão entender por que que essa história ficou na minha cabeça, aqui remoendo e louca para conversar com a Júlia sobre esse livro. Ô, Júlia, a Passarela 38 nasceu em que ano? Você publicou ele em que ano? Eu publiquei esse ano mesmo. Eu comecei a escrever esse ano e terminei e publiquei esse ano. Tudo isso, quer dizer, a gente não chegou nem em junho ainda, você já fez isso tudo. Foi. Mas a ideia já estava na minha cabeça já há algum tempo. Caramba! E você publicou de maneira independente ou foi por editora? Olha, foi pela Raízes, mas foi assim, foi mais de uma forma independente mesmo, mas eu tive ajuda assim um pouco pela Raízes.
A editora Raízes. Isso. Ainda não conhecia o trabalho deles. Essa não é, obviamente, a sua única obra publicada. Você tem uma Não. outra que se chama... Qual é o nome do outro livro? A Festa de Raj. A Festa de Rádio. São duas obras, então, que você tem publicado atualmente, não é isso? Isso. E você já está trabalhando numa terceira ou está muito cedo? Já tá saindo a terceira, já tá no forno, já tá na gráfica. É muito rápida essa mulher, gente! Essa história do Raj é infantil. Isso, porque E eu você... já, assim, desde de pequena que eu criava livros infantis, então eu tenho várias escritas, eu só preciso mesmo de mais, assim, até de mais tempo, né, para poder publicar essas histórias todas que estão aí guardadas. Caramba! E esse você também publicou em 2023. Também foi nesse ano, comecei também em janeiro e saiu agora, acho que mês passado. Entendi. Muito bom isso, gente. Produtividade a 1000 por hora. Agora, você foi de um extremo ao outro, né? Porque assim, a gente de um lado tem um livro infantil e do outro a gente tem a Passarela 38, que é uma tragédia. Que é Exatamente. Aliás, essa queda da passarela aconteceu, né? Aconteceu de verdade. Apesar de ser um livro de ficção, mas ele é baseado na queda da passarela que realmente aconteceu. Na hora que eu fui gravar o seu episódio, eu falei, cara, eu acho que essa passarela de fato caiu. E aí, porque eu lembro de um episódio desse que aconteceu aqui, e eu falei, gente, a autora está trazendo isso no livro, eu preciso conhecer essa escritora, eu preciso conhecer essa história. Essa queda, na verdade, né, esse caos que aconteceu, qual foi o ano, Júlia? Que eu não me recordo. Olha, eu não me lembro exatamente. Eu não sei se foi 2015. Foi assim, no início dos anos 2000, 2012, 2015, foi por aí. Eu não me lembro exatamente, mas eu sei que assim que... Ih, gente, travou. Ah, que pena. Pronto, voltei? Voltou. Voltei? Voltou. Sei que assim que aconteceu, eu pensei assim, gente, pensa só na vida dessas pessoas, quem passou por um segundo, sabe, antes da passarela cair, quem estava um pouquinho atrás antes da passarela cair. E eu fiquei pensando, o que será que faz, né, a gente estar numa tragédia ou não? Às vezes são segundos, às vezes são minutos, às vezes é porque você esquece o celular em algum lugar e vai buscar. O que é que faz realmente você estar na tragédia ou não? Por exemplo, né, se você tem por exemplo, marcado para ir numa viagem de avião, algo acontece, o avião cai e você não estava lá. Então, o que será que faz essas coisas? Por que você escolheu aquela data e tudo mais? Isso tudo me trouxe muita assim, inspiração. E aí eu pensei em escrever esse livro sobre as pessoas envolvidas, mas não na real, né? Como eu falei, é uma ficção. Tudo nessa atmosfera que você está trazendo é interessante. Primeiro, eu vou relembrar aqui, ó. Foi a passarela na Avenida Brasil, não foi isso? Que deixou... Foi na linha amarela, Foi na linha amarela, saída 5, perto do shopping. E aí ela caiu. Porque eu tô vendo aqui a passarela da Avenida Brasil, então não foi essa. Deixa eu ver aqui. Foi um caminhão que passou, a caçamba levantou e arrastou a passarela.
e aí ela caiu. Sim, a queda da passarela na linha amarela completa 4 anos no domingo. Isso foi no dia 24/1 de 2018. Quer dizer, 17, 16, 15. Ela caiu em 2014. Né? Isso. Agora, por que você quis escrever justamente, eu sei que você quer abordar ali esse tema de por que ela e não eu? Por que naquele minuto e não no outro? Porque justamente naquele dia que eu acordei muito bem, que eu estava otimista com a vida, que eu tinha planos de ir na casa da minha mãe, do meu pai, do meu namorado, e aí há uma interrupção na minha vida e eu morro sem saber por quê. Às vezes eu nem entendi por que eu morri, mas eu estava no lugar errado, na hora errada. Você acredita que isso seja destino ou você acha que é algo realmente que você já veio, já estava escrito e eu não sei. A gente não sabe de nada, né? A gente só fica especulando. E é exatamente isso que, assim, toda vez que eu pego a linha amarela, eu fico pensando nisso, sabe? Que loucura isso, né? Você falou que tem outros livros infantis escritos, não é isso? Eu queria saber por que você saiu desse gênero infantil que não tem nada a ver. Como é que foi essa transição? Porque escrever para criança tem que ter uma dinâmica, tem que ter uma metodologia e uma tragédia já é totalmente diferente. Então, como é que foi essa transição? Então, quando eu era criança, eu queria ser diretora de cinema. E eu tinha várias histórias na minha cabeça. Então, histórias de assassinato, histórias de... tem várias coisas, assim. Muito bom. Mas eu sou professora infantil, então eu acabei indo para o lado infantil. Fui também recreadora infantil, então tudo isso me puxou para o lado mais infantil. Mas eu tenho na minha cabeça várias histórias que eu gostaria de colocar. Que eu queria fazer até filme, né? Eu queria ser diretora de cinema, eu queria fazer em filme. Mas aí eu falei, gente, cinema é uma coisa muito complicado. Aí eu pensei um dia, e se eu tentar colocar isso no papel, transformar num livro? E aí, olha, de falar, a capa foi o que me deixou mais surpresa, porque era exatamente isso que eu imaginava. Exatamente isso. A pessoa que fez foi sensacional. Foi da Raízes mesmo que fez a capa. Ela foi sensacional, porque ela viu exatamente o que era, sabe? E colocou da forma que eu esperava. Sabe assim, quando você está escrevendo o livro, eu falava assim, gente, eu imagino esse livro na minha mão. Eu estou imaginando ele na minha mão, a capa, eu estou vendo a capa dele. E aí, quando chegou realmente a capa para mim, eu falei assim, era isso! Vida de escritora é assim, a gente fica numa expectativa, numa ansiedade, e quando a gente pega o nosso livro na mão, a gente tem um infarto. Com certeza. E aí até assim, esse livro, inclusive, ele já está à venda, né? Mas ele vai ser lançado oficialmente na Cidade das Artes, ali na Barra, aqui no Rio de Janeiro. E no dia 3 de junho. 3 de junho, às 4 da tarde. Vou botar na minha agenda, porque eu estarei lá 3 de junho. Vou lá te prestigiar no lançamento. Pegar o meu exemplar, comprar o meu exemplar com você autografado. Com certeza. Mas, ó, vou te fazer um favor. Me lembra, me manda mensagem. Hoje é dia 22, no dia 28. Monique, meu lançamento é dia 3. Que aí eu tô na correria, não vou lembrar.
mas eu quero ir no seu lançamento sim, com certeza. Que ótimo. Agora, Júlia, me diz uma coisa. Essa capa, como a gente falou, está belíssima, fortíssima, está retratando de fato a queda dessa passarela, né? E aí eu tô com a sinopse do teu livro, eu vou ler aqui para o pessoal se inteirar ainda mais, e eu queria que você separasse um trechinho, pode ser do início, do meio, do fim, para ler para a gente daqui a pouco, tá? Tá ok. Gente, vou ler para vocês a passarela 38. Um acidente na Via Expressa, lembrando que essa queda aconteceu, tá, gente? Um acidente na Via Expressa bem na hora do rush de uma cidade grande. Várias vítimas fatais. Mas afinal, o que fez cada vítima ser uma vítima? Estar no local errado, na hora errada? Um compromisso que não poderia faltar? A pressa de chegar a algum lugar? 1 minuto de diferença e talvez não fosse aquela pessoa, talvez fosse outra. Sorte ou destino? Conheça as pessoas envolvidas no acidente da passarela 38 e envolva-se com cada personagem. Torça para que se salve. Emocione-se com cada vida, perdida ou guardada. Oi, Júlia, como é que foi a construção dessa narrativa quando você insere ali essas pessoas envolvidas? Os personagens que você colocou na tua história. Então, os personagens são todos fictícios, tá? Foi realmente tudo criado de forma que você torcesse por alguns, sabe? Tipo assim, espero que esse não esteja debaixo da passarela na hora, espero que esse se salve, ou então até mesmo não goste de alguém e aí fale, espero que esse esteja debaixo da passarela, mas e até mesmo você ir vendo a mudança, por exemplo, tipo assim, vamos marcar no tal dia, não, deixa para outro dia. E esse deixa para outro dia pode ser exatamente aquele pontinho que vai fazer a diferença. É incrível, né? Por isso que a frase não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje é a mais certa que existe. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você pode atravessar a rua, tropeçar e o ônibus passar em cima de você. Exatamente. Ai, que coisa horrível. Entendeu? Mas de fato, você pode... Cara, pode estar passando debaixo de uma marquise e o negócio entulho cair na tua cabeça e tu nem sabe o que aconteceu. Exatamente. Né? Então, é muito louco isso. Tem uma história do World Trade Center e o do caso Joelma. Eu não sei se você conhece o caso Joelma, do edifício Joelma. Não. Tem um livro, que foi aquele prédio que pegou fogo na década, eu acho que de 60, 70, que foi uma coisa assim horrorosa, o pior fogo de São Paulo, o pior incêndio de São Paulo que teve. E aí livros foram lançados, inclusive livros kardecistas, espíritas, explicando como que aquelas pessoas foram atraídas para aquele lugar, exatamente naquele dia, exatamente para o elevador daquele prédio que estava pegando fogo. Gente que nem era para estar ali e que foram atraídas de uma maneira drástica e estavam ali dentro. Então, histórias como essa acontecem o tempo todo. Como é que você vai imaginar que você está numa passarela, e ela vai desabar em cima de você? Pois é. Você passa tanto, né, debaixo de passarelas, que como é que você vai imaginar que alguma delas vai desabar? É muito doido isso. Agora, como é que você lida, Júlia, com esses efeitos, né? Você deve, provavelmente, quando terminou de escrever a tua história, você deve ter ficado ali, ou durante o processo, angustiada, pensativa, reflexiva,
Como é que você encarou os efeitos pós-final do livro? Assim, é engraçado que conforme eu fui criando os personagens, eu fui me apegando a eles. E aí realmente eu me senti abandonada por eles, sabe? Quando o livro acabou. Porque toda vez eu tinha ali. Porque o que acontece? No livro é o seguinte: acho que são 5 veículos e ainda tem gente andando em cima da passarela. Então, tem os personagens que vão estar lá e tem aqueles que estão em volta, né? Então, são, digamos, 6 histórias e elas vão andando dessa forma, tipo, o personagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Então, todo dia eu sabia que era dia de escrever o novo capítulo, que era o próximo personagem. E aí, quando eu comecei a acabar, tipo assim, acabei o primeiro, aí eu falei, ai meu Deus, eu não tenho mais esse personagem. Aí acabei o segundo, não! Meus personagens estão indo embora, não vou vê-los mais. Ai, meu Deus! E realmente uma colisão no final, porque olha, eles estavam ali comigo. Eles viviam por mim, né? Exato. A gente desenvolve, né, esse lado emocional com os nossos personagens, porque a gente acaba dando vida e tirando. A gente é uma espécie de Deus deles, né? A gente faz com eles ali e diz, Exato. Eles já vêm ali sabendo que o final deles, mas mesmo que a gente seja um instrumento deles e não ao contrário, a gente realmente dá ou deixa um final feliz ou deixa um final triste. Na sua história, eu não sei se é spoiler, se for, não precisa dar, não. Mas você mata todos os seus personagens na sua história? Se eu narro todos? Mata todos. Se eu mato todos? Não, por isso que eu tô falando. Você tem que ir tentando meio que adivinhar quem é que vai estar embaixo, quem não vai estar, torcer por uns. Então, tá bom. Então, leia pra gente um pouquinho do seu livro. Assim, olha só, eu vou pegar o personagem que eu mais gosto, tá bom? O personagem que eu mais gosto, ele... Até engraçado, a forma que eu criei os personagens, por exemplo, esse daqui é o primeiro capítulo em que ele aparece, tá? Ele se chama Jerônimo. E a família toda tem J. É o Jerônimo, a esposa Jandira, a filha Jéssica e o filho Juliano e o cachorro Júpiter. Muito bom. Adorei. Até mesmo para ficar mais fácil de lembrar, quando você vai lendo, né? Como é muita gente, para ficar mais fácil de lembrar, já sabe que é a família J. E ele realmente é o que eu mais gosto. Então vamos lá. No dia do seu aniversário, do Jerônimo, tá? No dia do seu aniversário, foi uma das vezes que isso aconteceu. Ele explicava: 50 anos é difícil, Júpiter. O cachorro olhava para ele como se entendesse tudo. Jerônimo continuava: a sensação é que eu não vivi nada ainda. Parece que eu ainda tenho tanto para viver. Passei o tempo inteiro como um zumbi, mas a minha vida já está feita. Eu já tenho uma esposa, Jandira, eu já tenho 2 filhos, o Juliano e a Jéssica. Eu já trabalho na oficina há mais de 30 anos e eu não posso mudar de emprego. Eu não posso mudar de carreira agora. Eu não tenho mais a chance de simplesmente mudar de vida. É isso aí. 50 anos chegou, a minha vida foi essa. Jerônimo, você precisa levantar e ir tomar banho, senão a gente vai chegar atrasado no restaurante. Vamos logo, você precisa se arrumar. Jéssica, já está pronta. Juliano, meu filho, você está me ouvindo? Chegou o Jandira já dando ordens a todos. Todos se prepararam para ir ao restaurante jantar. E mesmo Jerônimo, cabisbaixo, fingiu um sorriso amarelo e começaram a se dirigir até a garagem para pegar a caminhonete.
Júpiter viu a movimentação e saiu correndo até Jerônimo. Começou a pular em cima dele, morder a boca da calça e impedir a passagem do homem para a garagem. Jandira, inconformada, já que havia planejado toda a comemoração, começou a dar um escândalo com Júpiter. Ô cachorro maluco! Larga o Jerônimo! Deixa ele sair! Para com isso! Vamos, querido, vamos embora. Mas, Jandira, você sabe que toda vez que o cachorro faz isso é porque alguma coisa ruim vai acontecer. Vai nada, Jerônimo. Esse cachorro é maluco. Os cachorros sabem, né? Os cachorros sabem. Tu viu o negócio da Turquia? O terremoto da Turquia aconteceu, acho que de madrugada, 6, 7, 6, não sei. Tinha o cachorro 3 horas da manhã, um cachorro 3 horas da manhã, parou numa rua, entre todos os prédios, e começou a uivar. Uivar, sozinho. Sozinho, quer dizer, estava gravado, eles liberaram esse vídeo, como se ele avisasse a tragédia que ia acontecer. E aí eu acho que 2 horas ou 3 horas depois o terremoto aconteceu e aquela... Os animais sabem que eles prestam atenção mais no instinto deles do que a gente. A gente está com muita coisa à nossa volta, a gente não presta atenção nos nossos instintos. Exatamente. Parece que toda vez também que os cachorros uivam é sinal de morte. Então aqui na rua, por exemplo, tem quase todo dia tem aquela cachorrada uivando todo mundo ao mesmo tempo. Aí eu não sei se é alguma cadela no cio ou não, mas a gente tem aqui no vizinho um cachorro, um pastor alemão. Cara, eu não sei se é coincidência, mas quando ele passa a noite toda uivando, 2, 3 dias depois alguém morre. É uma coisa assim, absurda. Então, os bichos sabem, o gato, o cachorro principalmente. É porque é isso que você falou, a gente não presta atenção em nada. A gente está tão alucinada com a vida que a gente não presta atenção em nada, nem nos próprios instintos. Ai, gente, é bom falar de história assim, né? Eu adoro. Agora, Júlia, você falou que já vem outro livro por aí. Vem desse estilo, desse gênero ou não? É infantil. Poesias para crianças. Já que a gente... Peraí. O do Raja, Festa de Raja infantil. Do que se trata a Festa de Raja? A Festa de Raja foi, na verdade, uma brincadeira que eu fiz. Eu peguei uns bonequinhos e comecei a brincar. E dessa brincadeira eu comecei a tirar foto da brincadeira e depois acabou que virou desenho da festa dele. A festa dele acontece num navio, como se fosse uma casa de festa que é um navio. E eles têm que procurar o tesouro, porque é uma festa pirata, então eles têm que procurar o tesouro. É super legal, é super bonitinho. Qual é a faixa etária? Aquela que está começando a ler mesmo, 6, 7 anos. Pode começar entre os 4, se o pai for ler, né? Quem gosta de festa, porque qual é a criança que não gosta de festa, né? Eu amo festa. Eu também. E ele é um indiano. Então fala um pouco da origem dele, do Raj. Ah, que graça, gente. Até a família dele aqui. Essa ilustração toda aí, quem foi que fez? Essa daqui foi a própria editora. A Raízes também. Não, essa daqui foi a Ases da Literatura. Ai, a Ases é ótima. Os pais a família toda do Raj. Linda essas ilustrações. A Ases é ótima, né? Elas fizeram o selo Asinha só para o livro infantil. Esse que vai ser publicado agora também vai ser pela Ases.
Não, eu tô fazendo por outra. Tá explorando. Exatamente. Eu tô vendo uma, tô vendo outra. Eu gosto de explorar é, as várias opções, né? Essa próxima vai vir pela Morella Editoriais. Morello. Morello Editoriais. Ainda Poesia não conheço. A arte se liberta. Então são poesias e tem algumas figuras que, inclusive, as figuras são em preto e branco para a criança, se ela quiser pintar por acaso, fica bem legal. Muito bem. Você falou que é professora. Eu acredito que isso ajude você a, inclusive, a criar as suas histórias infantis. Até porque chamar a atenção de criança não é fácil. E aí você escolher um tema, você criar uma historinha cheia de cores para eles. Como é que você justamente escolhe os teus temas para chamar a atenção da criançada através Falando a verdade, eu brinco. Eu sou aquela adulta que brinca ainda, sabe? Que tem bonequinho, que brinca e tudo mais. E quando eu acho que a história ficou super legal, vira um livro. Super didático, né? Lúdico isso. Super. Qual é a faixa etária dos teus alunos? É exatamente essa. Eu já tive aluno de 3 anos até 11, 12. Adolescente é mais difícil, né? Adolescente, o livro tem que ser um pouco... O adolescente, ele já não quer mais ler tanto, né? É difícil você encontrar um que queira. Mas eles já são mais difíceis, sim. Pois é, você como professora, na frente ali do problema, né? Trabalhando em escola, vendo essa geração atual, como é que você avalia essa geração TikTok, rede social, Instagram e nananã com a leitura? Você acha que eles têm incentivo, que eles estão lendo mais? Ou você acha que não, que isso já está perdendo muita força e não há mais interesse? Olha, até crianças de 10 anos eu ainda vejo interesse, até em livros maiores, sabe? Eles até pedem, não tem um livro maior, mas depois dos 10 que realmente começa em ver, né, YouTube, aí começa a ver TikTok e tudo mais, aí já realmente perde o interesse. Já é assim, vamos ler um livro. Não, livro, não. Aí, mas assim, também assim, eu já fiz isso uma vez com meu filho. Se você tira a televisão e o celular, você consegue ele ler o livro. Por querer, porque ele quer. Óbvio, né? Porque eu acho que ele meio que se sente... Tá, tô sem celular, tô de férias na escola, minha mãe falou que eu não posso brincar até eu ler pelo menos 2 ou 3 páginas. Ele senta, lê. A minha sobrinha tá fazendo isso. Ela tem 11 anos e ela vê essa relação que eu tenho com os livros e ela adora, sempre adorou. E aí ela começou, tia, ela agora tá na fase dos box, porque eu tenho muito box e ela quer box. E aí ela começou a ler Pilar, ela começou a ler Bananinha, não sei o que lá. Aí agora ela pediu outro boxe. Então, aí outro dia eu falei, você está lendo, Marcela? Tia, acabei de ler o primeiro volume do meu boxe e tal. Então, tem toda uma dinâmica ali por trás para fazer com que ela leia. Isso. Olha, é um box que você está ganhando. E, cara, aí abre o leque ali dela, da imaginação. E ela tá amarradona. E o meu outro sobrinho de 6 anos também. Ele chegou aqui, de uma autora nacional que me mandou o livro dela, sentou e leu o livro dela. Eram 30 páginas. Deitou aqui na minha cama e leu o livro dela todo.
e me falou do que se tratava a história. Que nem o seu, cheio de ilustração, cheio de cor. A criança adora isso, né? Isso chama muita atenção. Agora, qual é o seu maior desafio, Júlia, de escrever para criança? De escrever para criança? Olha, eu não vejo nenhum desafio, assim, por incrível que pareça. Porque como eu falei, como eu brinco com eles, para mim até, tipo, os temas, né, fica mais fácil de eu poder saber ali o que é que eles gostam, o que não gosta. Então, assim, para criança eu não vejo muito desafio. Desafio é publicar, a verdade é essa. Desafio é publicar. Mas para escrever eu não vejo muito desafio, não. Eu acho maravilhoso, eu acho ótimo. Porque são livros mais curtos, né? Tá saindo um agora também, mesma coisa. Um que tá saindo, tá pela editora. É outra editora. Editora da Casa. Que se chama Alface, o Jacaré Vegetariano. Alface, jacaré, vegetariano. Adoro os nomes, gente. Muito bom, cara, esse nome. Exatamente. Nossa, não sei, vem na cabeça. Muitas vezes vem quando eu vou dormir, sabe? Que eu deito a cabeça assim e aí pronto. Deito a cabeça no travesseiro, que é quando acaba todo o resto, né? Tudo aquilo que a gente tem ali como distração. Deitei a cabeça no travesseiro, aí eu sento na cama e falo assim, eu preciso escrever. Às vezes eu fico tentando me lembrar várias e várias vezes para não ter que levantar no meio da noite para escrever. Isso, que doideira, né? Mas é assim, na hora que a gente acha que vai descansar, o cérebro vem, oi, tudo bem? Então, não é a hora de dormir. Não, é hora de pensar em historinha. Exatamente. Vamos escrever um pouquinho? É muito bom isso. Agora, em relação, voltando um pouquinho à Passarela 38, sim, né? Que já tem uma outra pegada, que já tem uma outra dinâmica. Ao longo de todo esse processo de escrita, de pesquisa, eu acredito que você tenha pego informações reais até para mesclar com a tua ficção, né? Inserir ali durante a queda, inclusive. Como é que foi esse teu processo de pesquisa? Você teve ajuda? Você teve algum auxílio? Até leitores de betas você teve? Como é que foi esse processo da tua construção? Então, eu fazia o seguinte, todo dia quer dizer, assim, no primeiro dia, né, antes de eu escrever, eu fui pesquisar sobre o acidente que realmente aconteceu. E eu me lembrava que tinha um táxi no meio. Então eu tinha que botar um táxi. E aí, assim, a história foi mudando conforme eu fui escrevendo. Então, por exemplo, eu escrevi, eu pensei, né? Na história vão ter 2 táxis. E um vai estar lá e o outro não. Mas essa ideia depois trocou. Eu mesma, com o tempo, cada dia que eu ia escrevendo, eu ia mudando. Às vezes eu dava o destino para um e depois eu mudava de novo. Então, me perguntavam, até minha própria família me perguntava, porque na hora do almoço era a hora de eu ler o capítulo que eu tinha escrito. Então, minha família me perguntava, e aí? Então, é ele que morre? Aí eu falo, não sei. Então, eles me perguntavam, mas eu não sabia ainda. Então, foi um suspense até para mim. Porque a história foi se desenvolvendo com o tempo, conforme eu ia escrevendo.
Pois é, essa evolução, né? Esse amadurecimento, inclusive ao longo da história, como é que você vê você evoluindo como autora? Porque, assim, o primeiro livro publicou, mesmo que tenha sido todos nesse ano, você teve um tempo aí para você, de uma obra a outra, avaliar o seu processo de amadurecimento, de estilo de escrita, de tipo de escrita, de narrativa. Como é que você se vê hoje publicando livro, mais um livro em menos de um ano e já com 2 obras aí no mercado? Realmente, assim, eu senti o amadurecimento, como você falou. Eu senti isso conforme eu fui, mas foi conforme eu fui escrevendo, sabe? E aí, por exemplo, as outras histórias que eu tinha, que eu ia botar para publicar, aí eu já parei, reli, aí falei, não, eu acho que assim vai ser melhor. E aí trocava a forma, né? A forma de escrever, trocava um pouco um detalhe ou outro. E assim, até minha filha hoje me perguntou se eu tenho interesse em fazer a continuação da Passarela 38. Aí eu falei, ué, quem sabe? Talvez sim. Pois é, eu ia inclusive te perguntar isso. Se a Passarela 38 ela ia ter continuação, né? Porque eu ainda não li o teu livro. Mas é um tema que dá aí, que tem conteúdo para pelo menos mais um volume. E aí você pensa em fazer? Por enquanto, Então, não. por enquanto não. Por enquanto eu tô com uns 3 projetos em fila para fazer. Mas eu não tiro totalmente a ideia de uma continuidade, não. Muito bem. Agora, a gente vai fazer sorteio, não vai, Júlia? Vai, claro. Uhul! A gente vai fazer sorteio de qual livro? Da Passarela 38. Passarela 38, gente. Lembrando que o livro foi baseado numa queda real de uma passarela aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, vai rolar sorteio. E como é que vai funcionar? Vocês vão perguntar aqui a live, vão mandar lá no meu direct. Monique MM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o exemplar da nossa autora. Pode ser assim, Júlia? Pode? Botei aí para vocês. Monique MM18. Ai, botei errado. Meu próprio Instagram. Monique MM18. Agora sim. Mostra pra gente mais uma vez a tua capa. Olha, gente. A Passarela 38. Dá Tá pra ver rolando até os carrinhos. Forte Aqui essa embaixo. capa, hein? Muito forte essa capa. Muito forte. Agora, aonde os teus livros, Júlia, estão à venda? Tem digital, tem físico? Como é que tá isso? A Passarela 38, ela tem e-book pelo Google Play, Google Livros. Tem lá, e-book. Físico, pode comprar comigo mesmo, tá? Pelo meu Instagram ou pelo meu site, que o site agora já está funcionando, é juliadiataide.com.br. O meu nome, juliadiataide.com.br. Qual é o teu Quer que eu escreva Instagram? aqui? Quero. Meu Instagram é Júlia de Ataíde, escritora. Quando a live acabar, você coloca também o link do teu site nos comentários para o pessoal poder acessar também. Ah lá, gente, Júlia de Ataíde, escritora, tá? Isso, esse é o meu Instagram. Isso, e o site é www.juliadiataide.com.br.
Muito bem, que delícia! O que que os leitores podem esperar de Passarela 38? Suspense, drama, aquela tensão. Olha, sabe que eu, enquanto eu estava escrevendo, eu cheguei a chorar numa parte. Eu escrevia e eu chorava. Imagina, isso é bem comum. A gente acaba se emocionando porque a gente se envolve com a nossa própria trama, né? É verdade. Então, é muito legal isso. Júlia, querida, bater esse papo com você foi uma delícia. Conhecer o seu trabalho, dar boas risadas, você é uma simpatia, você saiu muito bem na sua primeira live literária. Eu quero muito te agradecer, dizer que eu farei de tudo para estar no seu lançamento, porque eu quero o meu exemplar e eu quero te prestigiar. E eu só te desejo sucesso. O canal está aberto para você voltar quando você quiser. Muitíssimo obrigada, querida. Muito obrigada, eu que agradeço. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live até 10h30 da noite e é o último dia da maratona de maio. Depois a gente só volta em junho. Júlia, um beijo, amor. Beijão.